O Reino Unido já foi uma das maiores superpotências militares, liderando tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Isso foi sumindo aos poucos, os gastos com defesa caíram muito, ativos foram vendidos ou descartados, e ramos antes fortes das Forças Armadas Britânicas, como a Marinha Real, perderam seu poder de intimidação. Mas isso já está mudando. A Grã-Bretanha se recupera de forma impressionante e está pronta para voltar mais forte, retomando seu lugar entre as potências militares. Para muitos, o retorno militar do Reino Unido já está atrasado. Afinal, esta é uma nação que já dominou grandes partes do mundo, com o Império Britânico sendo de longe o maior já registrado na história, estendendo-se por mais de 137 milhões de milhas quadradas, 355 milhões de quilômetros quadrados, ou quase um quarto de toda a área terrestre do planeta. Foi chamado de Império onde o Sol nunca se põe, pois o Sol sempre brilhava, em pelo menos um de seus muitos territórios que se estendiam pela Ásia, África, América do Norte e além. Mas, à medida que o século XX avançava, tudo mudou após a Segunda Guerra Mundial. O poder deixou o controle da Grã-Bretanha e foi para nações maiores, como Estados Unidos e União Soviética. Enquanto isso, a Grã-Bretanha estava quase falida, e com o surgimento de sentimentos anticoloniais em vários territórios, seu império começou a se desintegrar aos poucos. Em 1965, a população sob domínio britânico caiu de 700 milhões em 1945 para 5 milhões. Não só a influência e o alcance da Grã-Bretanha estavam diminuindo, mas o financiamento para suas forças militares também estava em declínio. E quando o Muro de Berlim caiu e a Guerra Fria chegou ao fim em 1989, o Reino Unido sofreu uma queda ainda maior, como várias nações da Europa Ocidental. Na época, a Grã-Bretanha acreditava que as chances de outra grande guerra no continente eram agora muito menores do que anos antes. O mundo parecia em grande parte em paz, e o Reino Unido em particular, graças à sua localização insular, era improvável de sofrer qualquer tipo de invasão ou ataque em grande escala. Por que gastar dinheiro mantendo uma grande força militar? Nos anos 1990, o orçamento de defesa sofreu cortes sucessivos. Ele caiu 6% em 1992, 4% em 1993, 5% em 1994, 7% em 1995, 2% em 1996 e 7% em 1997. Os gastos com defesa, como proporção do produto interno bruto, caíram de 41% no início da década para apenas 24% no final dela. Os efeitos atingiram todas as forças armadas britânicas, no que o secretário de defesa Tom King chamou de maior corte real que o país já viu em anos. O exército britânico, por exemplo, viu seu número de militares na ativa cair para cerca de 116 mil, o menor desde o século XIX. Vários regimentos históricos foram cortados ou dissolvidos. O exército britânico do Reno reduziu seu efetivo de 55 mil para 25 mil soldados. No fim dos anos 1990, a Royal Air Force também sofreu reduções em alcance e influência. Os esquadrões de caças Tornado foram reduzidos e a frota da Royal Air Force ficou com apenas um terço do tamanho anterior ao fim da Guerra Fria. Diversas aeronaves foram aposentadas antes do previsto, como o McDonnell Douglas F-4 Phantom, segundo um dos principais jatos da Royal Air Force desde o fim dos anos 1960. O impacto na Marinha Real foi ainda maior. Diversas partes principais e auxiliares da frota da força foram reduzidas, com o total de destroyers e fragatas da Grã-Bretanha caindo de cerca de 50 para apenas 31. Em 2003, apenas 26 deles eram considerados operacionais. As forças de contramedidas de Minas também foram reduzidas em tamanho, e vários dos submarinos do país também foram retirados de serviço. A pesquisa e o desenvolvimento foram impactados pelo declínio militar britânico, com muitos projetos engavetados ou cancelados. O Nimrod Alerta Aéreo Antecipado 3, por exemplo, era uma aeronave de alerta aéreo antecipado proposta para fornecer ao Reino Unido cobertura de radar aérea. Ele foi cancelado no fim dos anos 80. Atualizações planejadas de aviônicos para aeronaves como o Tornado foram reduzidas, e a Grã-Bretanha saiu do programa europeu de fragatas New Frigate Requirement 90, que visava criar uma nova fragata para nações da OTAN. Como resultado,
As forças restantes sofreram mais estresse pela redução de recursos e pessoal. Com os cortes nos orçamentos de manutenção e treinamento, as capacidades militares da Grã-Bretanha foram ainda mais reduzidas. Muitas dessas lacunas de capacidade persistiram por anos, e o país que já governou grande parte do mundo tornou-se uma sombra do que foi. Com o tempo, a situação só piorou. Governos sucessivos seguiram cortando gastos com defesa, tratando as Forças Armadas como detalhe, não prioridade. Dezenas de bases militares fecharam e nem metas modestas de recrutamento foram atingidas no século XXI, enquanto equipamentos eram sucateados ou vendidos e esquadrões dissolvidos. E mesmo quando as forças britânicas eram enviadas ao redor do mundo, muitas vezes faziam isso com equipamentos ultrapassados e apenas uma fração da frota e dos recursos que possuíam antigamente. De repente, o Reino Unido virou coadjuvante no cenário militar global, levando até aliados próximos, como os Estados Unidos da América, a questionarem: será que a Grã-Bretanha voltaria a ser uma força militar relevante algum dia? Em 2016, o orçamento de defesa caiu para menos de 2% do produto interno bruto e continuou a cair nos 2 anos seguintes. Os recursos se tornaram escassos e o Reino Unido deixou de ser uma superpotência militar, restando isso aos livros de história. Então as coisas começaram a mudar, não abertamente, mas em segredo, a portas fechadas e em locais de testes subterrâneos. O Reino Unido iniciou planos para uma nova era militar, buscando formas inovadoras de recuperar suas forças armadas do desespero. Entrando no século XXI, essa revolução seria baseada na qualidade, não na quantidade. O Reino Unido não planejava grandes campanhas de recrutamento nem metas ambiciosas para triplicar seu exército ou frota de tanques. Em vez disso, queria reescrever as regras de engajamento, desenvolver novos recursos ousados e tecnologias de ponta para recuperar a vantagem da Grã-Bretanha para restabelecer sua posição na vanguarda do mundo militar. Assim, grandes equipes de cientistas, programadores e engenheiros iniciaram um projeto que simbolizaria o renascimento militar da Grã-Bretanha e seu retorno ao lugar de direito. Um caça de 6ª geração líder mundial que em breve se tornaria a inveja do mundo inteiro. O trabalho conceitual do Tempest, esse jato, começou em 2015, mas o programa oficial Tempest só foi oficialmente revelado em 2018. A Grã-Bretanha planeja lançar o jato revolucionário até 2035, produzido pela British Aerospace Systems para as Forças Aéreas Real e Italiana, com apoio da Rolls-Royce, do Ministério da Defesa britânico e da Leonardo, empresa italiana aeroespacial e de defesa. O Tempest será um dos jatos mais avançados já criados. Com um design modular, o Tempest pode assumir várias funções e atingir quase qualquer objetivo aéreo, apresentando asas em delta, estabilizadores verticais, tecnologia furtiva avançada e capacidade de voo sem piloto. Seu design inclui inteligência artificial, aprendizado profundo e um receptor de alerta de radar 4 vezes mais preciso e 90% menor que os atuais. Além disso, tecnologia de enxame para controlar drones e até mesmo armas de energia dirigida, como lasers, para causar danos massivos. Mais preciso, inteligente, rápido e avançado que qualquer jato já produzido pelo Reino Unido. O Tempest é o porta-estandarte do retorno militar da Grã-Bretanha, com algumas das equipes mais brilhantes e talentosas do mundo trabalhando para garantir que este projeto se concretize dentro do prazo previsto. Quando isso ocorrer, como uma fênix renascendo das cinzas, a Força Aérea Real Britânica dominará os céus novamente. Mas o Reino Unido não está apenas determinado a trazer de volta os dias de glória de suas forças aéreas, ele quer revolucionar e redefinir cada ramo de suas forças armadas, com projetos em andamento tanto para a Marinha quanto para o Exército também. Pouco a pouco, a Marinha Real começou lentamente a reverter seu declínio, com 2 novas fragatas programadas para se juntar à sua frota nos próximos anos. A Tipo 26 e a Tipo 31. A Tipo 26, ou fragata classe City, é a sucessora da Tipo 23, que foi introduzida no final dos anos 80. Projetada para a guerra anti-submarino e capaz de apoiar defesa aérea e operações gerais, a Tipo 26 será utilizada por Reino Unido, Canadá e Austrália. Mas a Grã-Bretanha liderou o projeto e o desenvolvimento dela da mesma forma que o Tempest está prestes a reescrever as regras do combate aéreo.
A Tipo 26 apresenta ferramentas e tecnologias inovadoras para os mares, como sonar avançado, lançadores verticais de mísseis, compartimentos modulares de armas, iscas modernas e outras inovações. A Tipo 31 vai ainda mais longe, custando mais de 300 milhões de libras ou 396 milhões por unidade, e sendo equipada com motores e geradores a diesel Rolls-Royce de nível mundial. Este navio da classe Inspiração destaca-se em velocidade, manobrabilidade e resistência, tecnologia, consciência situacional, guerra eletrônica e poder de fogo. Essas duas fragatas marcam uma nova era para a Marinha Real, na qual a Grã-Bretanha deixará de seguir outros países e passará a liderar com seus próprios navios, servindo de exemplo para que outras forças militares aprendam na prática. Enquanto isso, a Grã-Bretanha está prestes a apresentar oficialmente seu novo tanque de batalha, o Challenger 3, sucessor do Challenger 2 que está em serviço desde 1998. O Challenger 3 traz inúmeras novidades. O mais notável é a transição do canhão principal raiado L30 Alm de 120 mm do modelo anterior para o canhão de alma lisa L55 Alm de 120 mm significativamente mais potente, alinhando a tecnologia dos tanques britânicos às de outras nações da OTAN. O Challenger 3 também vem com um casco mais resistente e uma torre totalmente nova, trazendo novas capacidades ofensivas e defensivas. Capaz de disparar projéteis cinéticos perfurantes, munição de explosão aérea programável e munição multiuso, o Challenger 3 será mais letal, versátil e eficaz do que qualquer tanque já usado pela Grã-Bretanha. Ele também tem maior sobrevivência devido ao sistema de proteção ativa, tecnologia sistema de proteção ativa, blindagem reforçada e controle de tiro e sensores modernizados. Muito à frente de tudo visto no Challenger 2. E a Grã-Bretanha não vai parar. Ela não só reforça seus ramos militares com novos recursos, como também supera limites da inovação militar, criando sistemas futuristas quase de ficção científica, que muitos consideravam impossíveis. Sistemas como o Dragonfire. Imagine um laser tão potente e preciso que derruba drones e mísseis do céu em instantes. Por uma fração do custo de mísseis interceptadores e defesas aéreas, parece incrível, mas a Grã-Bretanha tornou isso possível. Em 2024, o Ministério da Defesa anunciou testes bem-sucedidos do sistema Dragonfire, revelando a eficiência e precisão extraordinárias desse sistema de outro nível. O Dragonfire usa tecnologia do Reino Unido para disparar um laser potente a longas distâncias, com precisão capaz de atingir uma moeda de 1 libra a 1 quilômetro. Armas de energia dirigida por laser podem atingir alvos na velocidade da luz e usam um feixe intenso de luz para cortar o alvo, causando falha estrutural ou efeitos maiores se atingir a ogiva. Disparar o laser por 10 segundos custa o mesmo que usar um aquecedor comum por 1 hora. Assim, ela pode ser uma alternativa duradoura e econômica para algumas tarefas hoje feitas por mísseis. O custo de operar o laser normalmente é inferior a 10 libras e 13 por disparo. Com inovações assim, a Grã-Bretanha não só alcança outras potências militares, mas as supera. Está redefinindo o que é a guerra, liderando o caminho para uma nova era de lasers e armas de energia dirigida. Ao mesmo tempo, o Reino Unido sabe que não é mais uma força imperial, é um país 40 vezes menor que os Estados Unidos. Apesar de ter a 6ª economia mais forte do mundo, não possui mais o alcance global e os recursos de antes. Atualmente, nenhum país consegue agir sozinho, e a Grã-Bretanha reconhece a importância de alianças militares fortes e estáveis. Por isso, em 2021, ela entrou na parceria Austrália, Reino Unido e Estados Unidos com Estados Unidos e Austrália, formando um dos pilares de um forte tridente militar e de inteligência. Um grande benefício de participar dessa aliança é esse: o Reino Unido poderá se beneficiar da tecnologia de submarinos nucleares americana para construir um novo submarino de próxima geração. Isso ajudará a Marinha Real a ficar mais forte e projetar poder globalmente. Também fortalece os laços com 2 aliados importantes, ao mesmo tempo em que serve como um lembrete simbólico do ressurgimento da Grã-Bretanha no cenário militar. Nos últimos anos, a Grã-Bretanha criou o Campo Viking, grande base militar na Noruega, fortalecendo sua presença na fronteira norte da OTAN. Além de firmar acordos de defesa com o Japão
e criar presenças rotativas em pontos estratégicos globais. Aos poucos, a Grã-Bretanha passou de quase irrelevante a uma das forças mais ativas e inovadoras do mundo. E isso não vai desacelerar tão cedo. Nos últimos anos, os gastos com defesa voltaram a crescer, e o Reino Unido definiu metas ambiciosas, mas possíveis, de mais de 4% do produto interno bruto em gastos com defesa até 2027 e 5% até 2035. O país criou a Força Nacional de Cibersegurança, nova agência de defesa e inteligência para preparar o Reino Unido contra ataques cibernéticos e espionagem digital, e também realizar seus próprios ataques virtuais, trazendo o Reino Unido para a era moderna, onde hacking e guerra cibernética têm papéis cada vez mais importantes no campo de batalha e fora dele. Além disso, o Reino Unido ainda mantém 2 cartas importantes na manga. A primeira é o Serviço Aéreo Especial, ou Serviço Aéreo Especial, conhecido há muito como uma das forças especiais mais fortes do mundo. Poucos detalhes são revelados sobre seus números, recursos ou operações. O Serviço Aéreo Especial provou ser uma das forças mais temidas e eficazes já reunidas, realizando missões ao redor do mundo, eliminando terroristas, salvando reféns e prevenindo catástrofes. Mesmo com a diminuição do tamanho e do poder dos principais ramos militares da Grã-Bretanha, o Serviço Aéreo Especial continua sendo um dos recursos mais letais do mundo ocidental. A segunda, e talvez maior vantagem do Reino Unido, é ser uma das 9 potências nucleares atuais. E embora talvez não possua o maior arsenal de armas nucleares, com um total estimado de 225 ogivas, em breve poderá ter um dos melhores, se não o melhor, sistemas de dissuasão do planeta. O submarino da classe Dreadnought, que substituirá a classe Vanguard no início da década de 2030, é um submarino de mísseis balísticos de próxima geração como nenhum outro, ultrapassando os limites de furtividade e sobrevivência. Impulsionados por tecnologias como navegação quântica e inteligência artificial, esses novos submarinos podem operar quase invisíveis, ficando indetectáveis por meses, e assegurando que a Grã-Bretanha manterá um sistema de dissuasão marítima contínua por décadas. Então, seja na superfície dos mares ou em suas profundezas turvas, em terra, no ar, no ciberespaço ou nas sombras, a Grã-Bretanha eleva o padrão, define nova excelência e aprimora suas capacidades em todas as áreas, sem deixar fraquezas, sem solução, e está comprometida a continuar buscando melhorias contínuas nos próximos anos, especialmente com a crescente ameaça da agressão russa. Em junho de 2025, o governo do Reino Unido anunciou planos ainda mais ambiciosos para os próximos anos. O exército aumentará sua letalidade em 10 vezes nos próximos 10 anos utilizando poder de fogo, vigilância, autonomia, conectividade digital e dados, liderando a OTAN no uso de tecnologia para transformar o combate, aumentando velocidade e precisão. O relatório do governo ressaltou que a Marinha Real vai intensificar a produção de novos drones para se adaptar às condições de guerra em constante mudança, com ao menos 10% do orçamento da defesa destinado a drones e tecnologias inovadoras. Isso mostra que o Reino Unido tem prestado muita atenção aos acontecimentos na Ucrânia e está aprendendo as lições dessa guerra, preparando-se para futuros conflitos nos quais enxames de drones provavelmente desempenharão papéis cada vez mais importantes. O relatório destacou que o Reino Unido lidera a OTAN, com forças nucleares mais fortes, novas tecnologias e capacidades convencionais atualizadas. Antes de passar a discutir os novos planos de frota híbrida para a Marinha Real e várias outras adições empolgantes para o restante da década de 2020 e além, este já não é mais um cenário tímido. A Grã-Bretanha das décadas de 1990 e início do século XXI era cada vez mais fragmentada e sem o vigor que antes a tornava grandiosa. Também não é a força imperial de épocas passadas, que dependia de sua vasta rede de recursos para projetar poder pelo mundo. Esta é uma nova Grã-Bretanha, inovadora, visionária, hiperconectada e preparada para tudo que seus inimigos possam enfrentar. E não apenas ganhando terreno em relação aos seus aliados mais próximos, mas avançando à frente deles em termos de preparo, tecnologia e rapidez de suas respostas. E o Reino Unido não é a única nação europeia fazendo grandes melhorias em suas forças militares para fortalecer suas defesas e se preparar para um possível conflito no continente.
Você pode assistir a este vídeo para ver como a Polônia está liderando os gastos com defesa na OTAN e adquirindo alguns dos melhores equipamentos militares disponíveis no mercado. Confira esta análise de como a Alemanha está reformulando seu exército para enfrentar a Rússia nos próximos anos. Por fim, inscreva-se no nosso canal para receber informações, análises e notícias militares de última hora imperdíveis.